está gerando o LMC de todos os dias referentes ao mês, tá bom? A gente tem duas maneiras de lidar com o livro de movimento de combustíveis, tá? O normal, ou comum, tá gerando um livro, certo? Referente para cada mês. Tem alguns clientes, né, alguns grupos de postos que, bem poucos, mas isso acontece, que geram livros referentes ao ano inteiro, tá bom? Um livro referente ao ano vigente, mas o mais comum é a geração de um livro referente por mês, tá bom? E as páginas dentro dos livros são referentes exatamente a cada dia dentro desse mês. Tá bom, pessoal? Pessoal, qual que é a importância do LMC para a empresa? Bom, o principal produto comercializado no posto de combustível é exatamente os combustíveis, né? Como uma empresa precisa ter total controle do que está sendo comercializado, tudo que está entrando, tudo que está saindo. Então, assim, é de extrema importância gerar o LMC, inclusive no dia a dia, porque, assim, é necessário ter um controle e uma visão do que está acontecendo diariamente, né? Assim, a gente não pode se dar o luxo de gerar, vamos supor, o LMC do mês de abril no final de abril. Dentro desse intervalo de tempo, a gente pode estar tendo algum problema que não vai ser percebido enquanto não gerar o LMC. Entenderam? Então, assim, e tem uma questão fiscal também, não é? Além do controle que a própria empresa tem que ter do negócio, né? Através do LMC, a gente tem que a questão fiscal também, que se baixar uma fiscalização no posto, tem que estar tudo em dia para poder estar apresentando, certo? E falando na parte fiscal, a gente tem o SPED fiscal, que inclusive é afetado pelo LMC, né? Assim, dentro do SPED fiscal tem diversas informações que são geradas através do LMC e assim tem que estar em dia, né? Assim, até comum acontecer chegar ali no começo de um mês, todo mundo está desesperado para gerar o SPED, para poder entregar o SPED, e o LMC não está feito, entendeu? E se dentro desse tempo que for gerar o LMC acontecer qualquer tipo de problema, ter que solicitar o suporte, é sempre assim, uma preocupação, né? Então, manter o LMC gerado dia a dia, tudo verificado, necessidade do suporte quando precisar para poder analisar os problemas, tá bom? De extrema importância, tá, pessoal? Vou passar para a parte operacional agora, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos conhecer um pouquinho sobre o LMC dentro do MCIS. Dentro do MCIS, a gente tem aqui gerencial, aba gerencial, fiscal, LMC automático, tá bom? Vamos conhecer aqui um pouquinho da tela. Dentro da tela aqui, a gente tem a tela dividida em duas partes, tá bom? Primeiro, livro de movimentação de combustíveis. Aqui, essa parte superior, a gente está tratando do livro em si, certo? Do livro em si. Por exemplo, se eu venho aqui e escolho o livro de etanol em comum, vocês podem ver que aqui embaixo já apareceram algumas outras informações. Essa segunda parte, a parte de baixo, a gente estaria tratando das páginas de dentro do livro, tá bom? Então, aqui em cima, temos livros, e aqui embaixo a gente consegue gerenciar as páginas, né, do livro que a gente gerou e selecionou aqui, tá bom? Então, só para a gente entender essa divisão da tela. Vamos lá, como que eu vou gerar um livro do LMC? Bom, vamos lá, a gente tem aqui livro de movimentação combustível e a gente tem aqui incluir LMC, certo? Aqui dentro dessa tela aqui, novo LMC, não se preocupem com essa primeira coluna aqui, da numeração do livro, tá bom? Já já vou explicar. Em seguida, na segunda linha, a gente tem produto. O produto, a gente vai estar escolhendo o item, certo? E a gente vai estar gerando o LMC. A exemplo aqui, o diesel S10, certo? A data de abertura, né? No caso, aqui seria 1/5, para a gente ter de exemplo, mas, assim, se for um combustível que vocês começaram a comercializar do nada, assim, né? Que seja no meio do mês, no primeiro terço do mês, vocês podem estar colocando a data de abertura referente ao dia que vocês começaram a vender, tá bom? Total de páginas, pessoal. O que é o total de páginas? O total de páginas é referente à quantidade de dias, né, de vendas que tiveram dentro do mês, né, com esse combustível, mais dois, certo? Por que mais dois? Porque a gente tem a primeira página do livro, que é o termo de abertura, e no final a gente tem o termo de encerramento. Então, sempre vai ser o total de páginas, né, referente aos dias que houveram vendas, né, do combustível no mês, mais dois. Se a gente pegar de exemplo maio, seriam 33, porque são 31 dias, né, mais dois. Mas vamos supor, e se a gente começou a vender combustível dia 10 de maio?
A gente teria 22 dias, do dia 10 até o dia 31, a gente teria 22 dias de venda, certo? Então, a gente teria 22 mais 2, né? Com o termo de abertura e o termo de encerramento. Então, o total de páginas seria 24, tá bom, pessoal? Então, assim, é sempre importante, quando for abrir um livro, estar atento ao total de páginas, tá? Porque quando chegar, por exemplo, na página 24, o livro vai se encerrar automaticamente. Entenderam? Então, assim, e se tiver a quantidade de páginas errada, por exemplo, se eu colocasse aqui 23, o livro se encerraria no dia 30. Entenderam? Aí teria que mexer em configuração de novo, gerar, excluir livro, gerar de novo. Então, assim, ter bastante cuidado nessa questão de gerar o livro com a quantidade de páginas correta, tá bom? Vou voltar aqui para um dos 5. A página atual. A página atual vai ser sempre a página 2. Por quê? Porque a gente tem o termo de abertura, tá, pessoal? Então, o termo de abertura vai ser sempre a primeira página do livro. Então, quando a gente for estar gerando o LMC referente aos dias de vendas, para a gente ter as informações referente às vendas, abertura de estoque e tudo mais, a primeira página vai ser sempre a 2, tá bom? Esse campo aqui, data de encerramento, não precisam estar preenchendo, tá bom? Como eu disse, o livro vai fechar na hora que ele chegar no total de páginas que a gente informou aqui, ok? Após isso, a gente só pode confirmar que a gente vai estar gerando o livro. Aqui já vem uma mensagem, se a gente deseja imprimir o termo de abertura, né? Se vocês já quiserem imprimir na hora da geração do livro, tudo bem, se não quiserem. Então, beleza. A gente já tem aqui o livro de Diesel S10 gerado. Tá bom, pessoal? Vamos lá. E agora, como que a gente vai gerar a página referente ao livro? Segunda parte da tela, aqui embaixo. Páginas do LMC. Mesma coisa, nova página. Aqui a gente vai informar a data, né? Referente. A gente vem aqui embaixo, gerar LMC. Beleza, a gente já tem as informações aqui, ó, já foram puxadas. Agora eu vou estar explicando um pouco das abas que a gente tem dentro da geração do LMC. Primeira aba aqui, abertura e recebimentos. Aqui a gente vai estar mostrando quais os tanques, ou o tanque, né, que a gente tem vinculado a esse item, né, que seria o diesel S10, qual que foi a abertura de estoque dentro desse dia, tá bom? E se tiver tido alguma entrada, né, ou uma nota de entrada para poder referenciar, a gente vai ter aqui também. Eu vou até pegar um exemplo. Deixa eu pegar outro exemplo que a gente vai ter uma nota de entrada aqui, ó. Vamos lá. Aqui na abertura e recebimento, por exemplo, aqui a gente tem os dois tanques referenciados, né, que o combustível tem. A gente tem o saldo de abertura do dia, né, referente ao fechamento do dia anterior e, consequentemente, a abertura do dia seguinte. A gente tem aqui embaixo recebimentos, né, que são as notas de entrada, né, que a gente teve esse dia. E a gente tem aqui também a entrada, né, a quantidade referente às notas, entenderam? Então a gente aqui nessa primeira página vai ter a abertura, que já teve no tanque. Se tiver alguma entrada, a gente vai ter aqui ao lado, para estar somando no total da abertura do tanque, tá bom? Segunda telinha que a gente tem aqui na página do LMC, sobre vendas. Aqui a gente tem a distribuição de vendas pelos dois tanques, certo? Aqui embaixo a gente tem o total, né, de vendas, somando os dois tanques, e aqui embaixo a gente tem referenciado por bicos, tá bom, pessoal? Como que o LMC representa aqui, calcula a quantidade de vendas? Bom, a gente sabe que todos os bicos, né, têm um encerrante. Né? Tudo que é vendido por bico lá na bomba vai somando e gerando um encerrante para saber o quanto que já foi rodado de combustível naquele bico. Então, como o sistema faz o cálculo? Ele pega o encerrante do bico, né, que fechou o dia anterior, e faz uma conta, né, com o encerramento desse dia, né, que a gente está gerando a página. Ele vai diminuir um encerrante pelo outro, o maior pelo menor. Assim a gente chega aqui na quantidade de litros de venda, tá bom? Aí a gente vai ter toda essa soma aqui, a gente tem o vínculo dos bicos com os tanques também, tá? Para poder estar separando aqui em cima, e depois a gente vai ter o total. O cálculo que o sistema faz é desse jeito, tá bom? E por final, a gente tem aqui a conciliação de estoques, pessoal. A conciliação de estoques é literalmente o fechamento do saldo de estoque de vocês, tá bom? A gente tem aqui, nessa parte aqui inferior, ó, estoque escritural. O que que é o estoque escritural? Estoque escritural é o saldo final do seu dia, só pela matemática, assim por dizer. O sistema vai pegar a sua abertura menos a sua venda. É isso. Então, ele vai trazer aqui seu estoque escritural. Mas a gente sabe que tem as variáveis, né? A gente sabe que o normal é ter uma perca, uma sobra todo dia. Por exemplo, se a gente for abastecer, a gente vê o frentista tirar o bico dentro do carro, provavelmente a gente vai ver pingando umas 2, 3 gotas de combustível do bico, entendeu? Isso ao longo do dia vai gerar uma perca ou outra, né? Porque isso aí não está sendo registrado como venda. Então, assim,
quando vocês forem fazer o LMC ou fechamento de vocês vão poder estar colocando a medição, seja por régua, né, manual, né, ou medidor eletrônico, se vocês tiverem. E vocês vão poder estar lançando aqui. Só que como a gente já tem esse estoque escritural, que é o que o sistema traz, vai ter uma diferença do que vocês lançarem para o que o sistema simplesmente fez o cálculo. Esses lançamentos que vocês lançam vão gerar perdas e sobras e a gente vai ter registrado aqui, tá bom? A gente vai ter perda e sobra. Dentro aqui da página do LMC ainda, a gente tem esse campo aqui, perdas e sobras por porcentagem. Por quê? Por lei da ANP, o máximo que a gente poderia ter de perda num dia normal seria 0,6%, tá bom? Então o sistema já faz um cálculo de acordo com essa perda e sobra que vocês lançaram, tá bom? E já informa a questão de porcentagem, tá? Para poder ver se está dentro da lei. Caso passe de 0,6%, o sistema também vai dar uma mensagem aqui de aviso, tá? Para poder alertar vocês, ok? Então vamos lá, continuando conhecendo a tela. Aqui na parte dos livros em si, a gente consegue selecionar para poder filtrar mais fácil, é só um combustível por vez. Se a gente quiser ver todos os livros que já foram gerados e encerrados durante o ano, a gente pode estar colocando aqui um filtro, né, da data do tempo que a gente quer e clicar aqui na flagzinha para mostrar encerrados, tá vendo? Então a gente tem o livro que está aberto no momento e a gente tem um livro que já foi encerrado para a gente poder estar verificando qualquer outra informação, né, que vocês tenham necessidades, tá bom? Continuando. A gente tem aqui também dois botões para você estar imprimindo as páginas e os termos de abertura, né? Igual eu falei, quando se gera uma página ou você abre um livro, o sistema já dá a opção de estar imprimindo essa página na hora, tá bom? Não quis imprimir, tudo bem, quer fazer tudo de uma vez em outro momento, não tem problema. A gente pode estar imprimindo aqui o termo de abertura direto, tá bom? Só clicar ali no botão. Uma informação sobre o termo de abertura. Se um dia vocês virem que abriu o termo de abertura e está faltando, por exemplo, aqui o nome do combustível, capacidade de armazenamento dos tanques, o que acontece? Se a gente teve uma troca de tanque, por exemplo, no meio do mês, uma troca de tanque, no sistema, o tanque ele não é excluído, o tanque antigo. Por exemplo, o tanque 1 era gasolina, o tanque 2 era etanol e inverteu. Esses cadastros antigos, eles não são excluídos, os tanques só são desativados pelo próprio cadastro, tá, pessoal? Então, assim, essas informações, depois que os tanques são desativados, elas param de chegar no LMC porque justamente eles foram desativados, tá bom? Então, se uns dias vocês forem gerar o termo de abertura ou de encerramento e tiver faltando informações aqui dos tanques, provavelmente é porque houve uma troca de tanque, o tanque antigo, né, que foi vendido, por exemplo, de dia 1 a dia 15, foi desativado. Então, vocês podem estar acionando o suporte. A questão seria só ativar o tanque novamente para poder conseguir gerar o termo de abertura ou encerramento com essas informações, tá? Aqui a gente tem o botão, mesma coisa, né? Só que para o termo de encerramento. Se vocês quiserem imprimir as páginas do LMC também, a gente tem essa opção aqui embaixo ó, de imprimir. Vocês podem estar filtrando aqui ó, o intervalo de data que vocês quiserem, tá bom? Eu vou botar só para gerar em tela, né? Não vou imprimir. Vocês vão ver que vai estar gerando, ó, do mês inteiro. E se vocês quiserem poder imprimir, já podem, tá? Igual eu falei. Talvez seja mais prático para vocês estarem gerando, né, as páginas e imprimindo, né? Para poder fazer os cadernos e tudo mais de uma vez, né? Para não ter que fazer todo dia. Então vocês têm essa possibilidade aqui também, tá bom? Continuando. A gente tem aqui também esse botãozinho aqui chamado Importar Medição Livro LMC. O que esse botãozinho faz? Bom, como eu expliquei para vocês, vocês fazem os lançamentos de vocês, né? Da medição final, do fechamento do dia, e isso gera diferenças, né? Se vocês excluírem a página, por exemplo, dia 5 e gerarem de novo, vocês vão ter que lançar essa medição novamente, né? O que acontece? No dia 1 de maio, eu lancei minha medição errada, eu precisava consertar. Nossa, então eu vou ter que excluir tudo e lançar minhas medições todos os dias de novo? É para isso que esse botãozinho serve, importar medição livre. Esse botão, ele vai salvar as medições de fechamento do dia que já foram lançadas. Então, tudo que vocês lançaram de fechamento nas páginas já geradas, né, de acordo com a medição, seja da régua ou do medidor eletrônico de vocês, vai ser salvo. Então, é só vocês apertarem aqui, importar medição livre LMC,
Aqui na sequência do livro, ó, a gente vai ter aqui, ó, SEC livro, referenciado aqui em cima, tá? Vocês podem estar colocando aqui, vamos pegar de exemplo primeiro, 273, só dá tab. Já podem conferir as informações, né, para ver se está batendo, mas vai estar, e podem mandar importar medição, tá, pessoal? Mandando importar medição, pode concordar, todas as medições que vocês lançaram aqui vão estar salvas. Agora eu vou dar um exemplo. Vou estar excluindo o dia 5 aqui e gerar de novo. Vocês podem ver que está até em vermelho. Uma das diferenças das informações que chega aqui na conciliação é até a cor. Se são informações que vocês não salvaram a partir dessa importação de medição, a cor, né, o filtro das cores aqui sempre vai ser preto, tá bom? Se vier vermelho, é porque deu tudo certo. Vocês conseguiram importar a medição, foi salvo, tá tudo ok, tá bom? Uma outra possibilidade de estar vermelho a gente tem o VDROOT, né? E é um medidor eletrônico dos tanques, que ele é homologado com o sistema. Então, se tiver tudo configurado devidamente para essa informação, né, das medições automáticas chegarem direto para o sistema, e vocês conseguirem importar isso para chegar no LMC, vai estar em vermelho também, tá bom, pessoal? Então, assim, os únicos dois motivos para o fechamento, né, de alguma página estar em vermelho é ou a importação das medições que foi feita antes, né, igual eu mostrei, ou o VDROOT está cadastrado, configurado para as medições chegarem direto no LMC também, tá bom? Continuando. Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre nota de entrada, tá, pessoal? Como que a nota de entrada afeta aqui o LMC. A exemplo aqui do dia 5 de maio, tá bom? Vocês podem ver aqui que a gente tem aqui uma entrada de 1.498 litros, né, no tanque 1 e 13.000 no tanque 2. Vou estar gravando isso aqui só para pegar de exemplo. O que que acontece? Vamos supor que vocês lançaram a nota, só que a distribuição está errada. Não, não era 13.000 no tanque 2, era 10.000 no tanque 2 e o resto no tanque 1. Referente a essa nota aqui, por exemplo, 11.28.210. Como que eu faço para arrumar isso? O que que eu fiz de errado? Bom, pessoal, dentro da nota de entrada, vou estar mostrando aqui para vocês, ó, estoque, nota fiscal de entrada. Lá no próprio LMC eu tenho a página não, perdão, eu tenho o número da nota já referenciado, vou estar pesquisando por ela, certo? Eu posso vir aqui, itens da nota, tá bom? Com um botão direito aqui dentro de um item, eu posso vir aqui distribuir item ao almoxarifado combustível. Entendeu? Se teve algum problema ali de distribuição, vocês foram ver só no LMC, vocês podem estar fazendo a distribuição correta aqui dentro, tá bom? Do jeito que está aqui, não vai dar certo. Por quê? Porque as informações dessas notas aqui já estão salvas e referenciadas dentro da página do LMC, certo? Se eu vir aqui alterar e tentar salvar, não vai dar certo. Por quê? Porque as informações lançadas anteriormente já estão referenciadas naquela página. Então, vocês querem fazer um ajuste? Beleza, vamos fazer o ajuste, mas antes a gente vai vir aqui e excluir a página que estão com as informações incorretas, tá bom? A gente excluiu aqui dia 5, agora o sistema vai deixar eu fazer essa alteração e salvar sem dar nenhum erro, tá bom? Então, vamos fazer a distribuição aqui. Vamos colocar agora tudo, por exemplo, no tanque 1. A gente tem aqui embaixo a quantidade a ser distribuída, né, referente a essa nota aqui, e a quantidade restante, né? Vamos supor, se eu quiser pôr 1.000 aqui dentro, ele vai me informar que eu tenho 3.292, tá bom? Então, a gente pode fazer essa distribuição a partir do próprio lançamento da nota, tá? Para não ter problema depois dentro da página, porque senão vai dar um problema de saldo de estoque, ok? Vamos distribuir o resto aqui só para vocês verem lá na tela quando eu for gerar de novo. Perfeito, fiz a redistribuição aqui da quantidade a ser distribuída na nota, a gente vai salvar. Agora a gente volta lá no LMC e a gente vai gerar a página do dia 5 novamente. Aqui, ó, vocês podem ver que agora já mudou. Antes todas aquelas notas estavam aqui, ó.
todos os valores referentes à nota 11, 28, 210 estavam para o tanque 2, né? Agora já estão para o tanque 1. Então, assim, se vocês tiverem algum problema de distribuição aí do que teve de nota de entrada, vocês podem estar excluindo a página, indo lá na nota e distribuindo novamente da maneira correta, tá bom? Agora, referente, pessoal, à nota de saída. Nota fiscal de saída, ela não desconta direto no estoque dentro do sistema e dentro do LMC. Então, vamos supor, eu tive uma contaminação de tanque. Eu tinha lá 500 litros de gasolina, chegou um caminhão e descarregou, por exemplo, etanol, por engano. Vocês vão ter que gerar uma nota de saída, né, para poder informar o problema. E como que isso vai ser informado aqui dentro do sistema? Vocês vão aqui nesse campo de observação, pessoal. Esse campo de observação, vocês podem estar registrando qualquer coisa assim, fora do comum ou anormal, né, que ocorreu dentro do dia e afetou o estoque de vocês de alguma maneira. Ou afetou o encerrante dos bicos. Então, o que eu oriento a fazer é o seguinte: a referente, a nota, XXX. Aí vocês pegam e só vão discorrendo. Teve uma contaminação de tanque, tal, 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 e foi perdido 1.000 litros, por exemplo, né, de etanol, 500 de gasolina. Aí vocês vão vir aqui no fechamento de vocês, quando vocês informarem a medição, né, porque houve essa perca de 500 litros por contaminação, então na medição de vocês, quando vocês lançarem, com certeza vai ter essa perca referente aos 500 litros, né, que foram contaminados. Então vocês vão estar justificando, entenderam? Essa perca para caso a fiscalização venha aqui, olha, entender o que aconteceu, tá bom? Então, nota de saída não tem o mesmo impacto, né, automático aqui que a nota de entrada. Vocês vão ter que estar referenciando aqui dentro da observação essa nota, tá? Para poder justificar a perda que vai acontecer. Tá bom, pessoal? Bom, seguindo. Só deixar essa página aqui gerada. Bom, pessoal, seguindo. Vou falar agora da tela que é a melhor amiga do LMC, tá bom? Da conferência de encerrantes. Para a gente chegar lá, a gente vem aqui, continua no gerencial, PDV, conferência de encerrantes, tá bom? Aqui a gente vai filtrar sempre por data, tá? É um dia de cada vez aqui para a gente poder estar verificando. Já vou explicar um pouquinho melhor sobre a tela. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem a tela da conferência de encerrantes. O que é a conferência de encerrantes? Como eu expliquei um pouquinho antes, todos os bicos ali na bomba têm os seus encerrantes, né, que é a soma do que é vendido todo dia, né, tudo que rodou de combustível lá, vai somando e vai rodando esse encerrante, tá bom? Aqui dentro dessa tela, a gente tem aqui as informações, por exemplo, por numeração do bico, o código dos bicos, né, de cadastro deles, a descrição e a informação dos encerrantes. Qual que é a maior importância dessa tela aqui? Qual que é a informação mais valiosa para a gente? Essa coluninha aqui, ó, que vocês podem estar até arrastando, tá bom? QTD litros de diferença. Antônio, por que essa QTD litros de diferença é muito importante? Bom, pessoal, essa coluna aqui, ela faz um comparativo entre encerrante antigo e encerrante atual, certo? Por exemplo, começou o dia com um encerrante de 1.000 litros, fechou o dia com 2.000, certo? Perfeito. Pelo encerrante, vendeu 1.000, certo? Mas se nessa coluna aqui, QTD litros vendas, tiver vendido 950, vai ter uma diferença. Por quê? Por encerrante vendeu 1.000 e por litragem, né, que está informado nos abastecimentos que subiram para o sistema, que é 950. O sistema, nessa coluna aqui, vai estar informando que tem uns 50 litros de diferença, tá, pessoal? Então, assim, esse exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês agora vai ser um pouquinho diferente, tá? Desses 50, eu estou só ilustrando, mas a maior importância dessa tela é essa, tá bom? Vocês estarem conferindo se não está tendo diferença entre as informações dos encerrantes com as vendas que subiram, tá bom? E se tiver diferença, podem estar acionando suporte, tá? Porque assim, essa diferença que vai estar aqui dentro, se vocês simplesmente assim ignorarem, vai estar afetando no fechamento do LMC de vocês e no saldo de estoque, tá? Porque quantidade de litros de venda tem que bater com o encerrante, tá bom? Agora eu vou usar esse exemplo aqui que está em tela de vocês, 1.000.000 de diferença, né? Muita coisa. Mas vamos lá, vamos analisar o caso. A gente tem aqui o encerrante antigo, 1.999.000 litros, certo? E o encerrante atual está só 1.000.000. O que pode ter acontecido aqui por essa dedução aqui? É muito comum a gente ter bombas, mais bombas do que automação. É muito comum a gente ter bombas que não rodam casa do milhão.
Ou seja, o que que acontece? Quando chegar em 999.999,999, o próximo abastecimento, o encerrante vai acontecer o quê? Vai zerar. Vocês entenderam? E tem automações que não rodam também, mas na sua maioria roda a casa do milhão, mas não rodam, por exemplo, 10 milhões. Rodar 10 milhões já não é tão comum para automação, entendeu? Bomba, modelos mais antigos, muitos não rodam nem o milhão em si. Então, o que que a gente faz aqui? Bom, o que vocês podem fazer, pela situação tá clara, né? A gente viu que estava muito perto de virar para 2 milhões e de repente está em 1 milhão de novo. Mas para a gente ter uma certeza disso, o que que a gente pode estar fazendo? A gente vai anotar as informações do bico aqui, né? O bico do código 54, do número 22. A gente vai lá na própria tela do LMC, tá bom? E a gente tem esse botão aqui, ó, acerto casa do milhão. A gente vai referenciar aqui o bico, né, o código do bico que a gente viu, ou senão a gente pode estar simplesmente vindo aqui na lupinha e olhando todos os bicos que a gente tem cadastrado no momento, tá bom? O período vai ser o período do que vocês quiserem estar verificando os encerrantes, os abastecimentos que aconteceram, eu sempre recomendo olhar 1 ou 2 dias antes, tá bom? Por exemplo, ali aconteceu 6/5. Vamos olhar 5/5 e a gente pode colocar até hoje. Então aqui a gente está vendo, ó, todos os abastecimentos do dia 5/5 para frente. Então a gente consegue acompanhar aqui, por exemplo, aqui na coluna encerrante, e de fato os abastecimentos estavam vindo com 1.999 e passou a estar com 1 milhão apenas. Ou seja, é um caso claro que a casa do milhão virou, porém na bomba não roda, né? Então mas aí, Antônio, se a bomba não roda 1 milhão, por que que aqui está vindo 1 milhão? Estava vindo 1 milhão antes. O que está acontecendo? Aqui, pessoal, a gente já vai voltar nessa tela aqui. Mas aqui, ó, a gente pode vir gerencial, PDV, bico de combustível. Aqui a gente vai ter os cadastros dos bicos, tá bom? Vamos referenciar aqui pelo código de novo e pesquisar. Aqui dentro a gente tem essa configuração aqui chamada IME, exatamente na linha configuração. O que que isso aqui faz? Esse IME igual a zero, algum número, vai estar adicionando a casa do milhão encerrante. Antes, por que estava subindo com 1 milhão? Porque no cadastro estava IME igual a 0,1, certo? Por isso que estava subindo com 1 milhão. Tá? Então, assim, se um dia vocês virem que a casa do 1 milhão virou, né, seja para 1, para 2, para 3, a primeira coisa que vocês vão fazer é vir aqui na configuração do bico, tá bom? E colocar tudo junto, tudo maiúsculo, IME igual a zero, sempre tem que ter esse zero, tá bom, pessoal? Se não tiver o zero, não vai dar certo. Sempre ter esse zero e o número referente à casa do milhão que virou, tá bom? Ali no caso virou para 2, já estava 2, então vou manter, para a gente poder continuar o exemplo. Tá bom, Antônio, é só isso sobre cadastro de bico? Não. Se vocês têm, por exemplo, vamos falar de TAC, né? Se vocês têm um TAC off, né, vocês vão ter que estar fazendo a importação, né, das informações de bico para quê? Para essas configurações aqui chegarem lá no PDV também, tá bom? Para o no cadastro de bico dentro do PDV, o IME está configurado certo também. Se tiver o TAC on, essa informação vai ser integralizada automaticamente. E para quem tem AutoSystem, pessoal, aí se vocês já tiverem segurança de fazer isso é, por vocês aqui dentro do MCs, podem estar fazendo, mas tem que acionar o suporte do AutoSystem para eles estarem fazendo lá no PDV, tá? Direto no AutoSystem, tá bom? Que vai ter que ser feito nas duas pontas, tá? No AutoSystem, essa informação não é integrada de forma automática, mesmo sendo online, porque no AutoSystem a configuração é diferente. No AutoSystem a configuração não é IME igual a 0,2, por exemplo. Então, assim, lá é diferente. Então, se tiver AutoSystem, podem estar fazendo aqui e acionando o suporte do AutoSystem para estar fazendo lá na outra ponta, tá bom? No PDV. Oi, pessoal, estão vendo de novo? Parece que a tela parou. Não, então beleza, voltando. Então, beleza, pessoal, seguindo aqui. Estando configurado aqui, a gente só pode salvar. A gente viu que virou para casa de 2 milhões, tá?
Só deixar o sistema pensar um pouquinho, pessoal, é uma base de teste, tá bom? Não demora assim normalmente, tá? Deu só um errinho aqui, pessoal, mas tudo bem, é só uma base de teste, tá no normal, não vai demorar para poder salvar e não vai dar erro, tá bom, pessoal? Pode ficar tranquilo. Então, voltando, a gente fazendo o cadastro aqui na configuração, né, desse ME igual a 02 e né, dentro daqueles cenários que eu expliquei antes, todos os abastecimentos que começarem a subir para o sistema vão estar assumindo a casa do milhão correta. No caso aqui seria 2, tá? Só que aí que tá. Vamos voltar lá naquela telinha aqui, acerto casa do milhão. A gente vai referenciar o bico que a gente viu que está com a diferença. Vamos pegar um dia antes. Né, o problema foi dia 6, a gente vai pegar a partir do dia 5. Tá bom, Antônio, beleza, ótimo. Os abastecimentos começarem a subir agora, né, depois da configuração do IME, vão estar subindo corretamente. Mas aí que tá. E esses aqui que estão errados? Olha a quantidade de abastecimento errado aqui, sem a casa do milhão no 2, que deveria ter virado. Como que a gente vai fazer? Pessoal, nessa telinha aqui, a gente vai fazer o ajuste do que já subiu, tá bom? Por exemplo, esse intervalo de dias que eu peguei aqui, a gente já tem alguns abastecimentos que estavam corretos, não teriam que mexer. Mas como são poucos, o que eu posso fazer? Posso vir aqui, ó, selecionar todos, certo? Como esses estão certos, eu não vou mexer neles, tá? Vou estar desmarcando. Então, a gente vai estar mexendo daqui para frente, tá? No que deveria estar com 2 milhões. Então, o que a gente vai fazer? Vir aqui em casas, certo? E a gente vai colocar um. Aí, Antônio, por que um? Não são dois? É porque aqui, essa tela aqui, ela vai somar o que a gente colocar com a casa do milhão que já tem, tá bom? Então, no caso aqui tem um, vai ser um mais um, entendeu? Se não tivesse nenhuma, tivesse zerado, a gente poderia estar colocando dois, que ia ficar com dois. Então tá, vamos testar, a gente vem aqui e manda calcular. Tá vendo, ó? Já virou, certo? Até bom a gente ter esse botão de calcular para poder testar, né? Antes de estar salvando. Então, beleza, a gente mandou calcular, viu que ajustou corretamente, a gente vem aqui e manda atualizar, pessoal. Beleza, atualizou, a gente pode estar fechando aqui. Vamos aqui na tela da conferência de encerrantes de novo, tá bom? Vamos rodar de novo e aqui já tem que estar certo e sem diferenças. Ó, perfeito. O bico que a gente estava trabalhando aqui era o bico 22, tá bom? A gente pode ver que a gente não tem mais diferença nenhuma, tá tudo zerado, tá? Então, assim, um caso bem comum e que dá para, sim, ser resolvido, talvez não resolvido em todos os casos, mas pelo menos ajustado para não impedir vocês de estar fazendo, por exemplo, um LMC do dia, né, para não atrapalhar o operacional de vocês, tem como a gente estar ajustando quando o caso é casa do milhão, tá? Depois disso, para que mais que a gente pode fazer nessa tela? A gente tem outras informações, né? É, assim, valor médio, né, de venda, valor total de venda, mas, como eu disse, a principal função dessa tela aqui é fazer esse comparativo, né, da quantidade de litros de venda, né, por litragem com o que rodou de encerrante, tá bom, pessoal? Essa tela aqui, ela tem uma obrigatoriedade de fazer para todos os sistemas que têm integração online, ou seja, quem tem AutoSystem e quem tem Tachyon, por parametrização padrão, vocês vão ser obrigados a vir nessa tela, né? Se tiver tudo ok, vir nesse botão aqui, ó, mandar acertar diferenças. O que é acertar essas diferenças? Bom, pessoal, por mais que sejam ínfimas, né? Assim, por exemplo, aqui 0,01, 0,0019, a gente sempre vai ter é comum, é normal, ter uma pequena diferença, né, entre litragem e encerrante. Mas para essas diferenças estarem, né, descontando no estoque, para o estoque do sistema estar acompanhando o estoque físico de vocês, a gente tem que fazer toda vez esse acerto. Então, como eu expliquei antes, quem tem sistema com integração online é obrigado a fazer isso aqui. Se eu for lá no LMC, tentar gerar a página do LMC do dia 6 e gravar, ele vai me informar que a conferência de encerrantes ainda não foi feita, tá bom? Então vocês vêm aqui nessa telinha, né, se tiver tudo certo, ótimo, mandem acertar a diferença. Se verem qualquer divergência, por favor, acione o suporte, tá bom? Continuando, vou dar mais um exemplo aqui para vocês de informação que a gente pode estar pegando nessa tela aqui, tá? É um outro caso, mas a gente vai conseguir ver. Por isso que eu estou ressaltando tanta importância dessa tela. É um outro caso, é uma outra situação, mas a gente vai estar conseguindo ver o problema dentro dessa tela aqui, justamente para, né, caso necessário, acionar o suporte
E esse problema ser resolvido antes de vocês terem que gerar o LMC. Nesse caso aqui, a situação é um pouco diferente. A gente pode ver que a gente tem aqui no encerrante antigo, um encerrante de 4.320.000. De repente, a gente tem um encerrante de só 1.000 litros. Bom, olhando aqui, já é bem diferente do exemplo que eu dei anteriormente de casa do milhão. É diferente. Se fosse casa do milhão, a gente provavelmente teria aqui os 320.000, 801, 920, né? Mas com uma casa do milhão diferente ou sem nenhuma casa do milhão diferente, tá bom? Então, onde a gente pode continuar verificando os encerrantes para, né, tentar ver o que aconteceu no intervalo desses dois. De novo, lá no LMC automático. A gente vem aqui, acerto casa do milhão, vamos referenciar o bico pelo código. Vamos pegar de alguns dias anteriores novamente para a gente ver, né, o decorrer dos encerrantes, o que aconteceu. Então a gente pode ver aqui, ó, o encerrante estava vindo em 4 milhões, tudo certo. Opa, de repente, ele zerou. Bom, pessoal, o que pode ter acontecido aqui? Geralmente, se a gente tem algum problema referente à bomba, alguma manutenção feita na bomba, e ocorre uma troca de, por exemplo, placa da CPU da bomba, a placa que vai ser colocada lá é nova, certo? Então, o bico ou os bicos que estavam ligados nessa bomba, os encerrantes vão começar a rodar novamente, tá bom? Ou até mesmo a troca da bomba. Por exemplo, vocês tinham uma bomba mais antiga, botou uma bomba nova, os bicos vão ser dos mesmos combustíveis, as informações de cadastro tudo igual, só mudou a bomba. Mas a bomba é nova, a placa que está lá dentro é nova, ou seja, os encerrantes vão começar a rodar de novo, entendeu? Então, o que a gente pode fazer aqui para poder justificar essa diferença, né, de 4.320.000 para 5 litros? A gente aqui dentro tem uma telinha chamada manutenção de bombas, pessoal. Ó. A gente vai vir aqui, ó, Gas Station, PDV, manutenção de bombas, tá bom? Aqui dentro da manutenção de bombas, a gente vai estar referenciando tudo o que aconteceu, né, para poder justificar, assim, escritamente explicando, né, o que aconteceu e justificar a diferença dos encerrantes. Então, aqui no caso, se fosse uma manutenção de bomba ou uma troca de bomba, né, a gente vai estar aqui 8/5/2021, que foi quando aconteceu. A bomba, a gente vai precisar ter essa informação aqui de qual bomba foi, tá bom? De novo, a gente pode vir aqui gerencial, PDV, bico de combustível. Esse aqui é agora o código do 47. E aqui dentro do cadastro a gente tem aqui, ó, bomba, tá bom, pessoal? Então a bomba referente a esse bico que teve manutenção é a bomba 11. Então vamos lá, bomba 11, perfeito. Número de intervenção. O número de intervenção vai estar dentro do laudo que o mecânico, né, que vai ter mexido na bomba para vocês, vai estar informando. Então, assim, pessoal, é só uma outra informação. Manutenção de bombas, eu oriento sempre a acionar o suporte também, tá bom? Porque talvez outra pessoa não consiga interpretar as informações que tem ali escritas no laudo, tá bom? Talvez uma informação ou outra não bata exatamente com o que está no sistema, por quê? Vou dar um exemplo. Vai que o mecânico rodou a bomba lá, né, só para fazer uma ferição, mas nisso a bomba não estava ligada na automação ainda. Na bomba o encerrante rodou, entenderam? Por mais que o encerrante começou zerado, se ele rodou 20 litros lá na bomba sem estar ligado na automação, o encerrante dela agora é 20, não é mais zero que o sistema vai capturar como o primeiro encerrante. Então, talvez quando ele escrever no laudo, o novo encerrante é zero, no sistema não vai ser zero, porque pode ser que ele rodou alguma coisa nela antes de ligar com a automação e o sistema está capturando os abastecimentos, tá? Então, enfim, sempre importante ter o laudo em mãos, tá bom? Não se lança manutenção de bomba sem o laudo, porque é uma informação que a fiscalização, né, vai em cima também, então a gente tem que ter tudo aqui certo, tá bom? Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, número de intervenção, o CNPJ vai ser sempre o CNPJ da empresa, da própria empresa, né, do próprio posto, não da empresa que prestou o serviço, tá bom? CPF, tem que ter o CPF do mecânico, tá bom, pessoal? Não dá para inventar CPF aqui. Eu vou estar pondo o meu só para a gente poder estar pegando de exemplo, mas tem que ter o CPF dele no laudo também, tá bom? Inclusive, eu vou até deixar esse CPF errado aqui para vocês verem que o sistema também não aceita CPF fictício, tá? O nome, né, de quem prestou o serviço é a observação, que é justamente a justificativa, né, do que foi feito, tá bom? Por exemplo, se foi o exemplo que eu dei, troca da CPU da bomba. Vocês vão estar informando aqui, tá? A observação é essa. Lacre, pessoal, não existe manutenção em bomba sem retirar lacre
e adicionar um lacre novo, né? Ele tem que abrir a bomba, ou seja, abriu a bomba, ele está violando aquele lacre, né? De autenticidade que estava tudo certo. Então, ele vai estar removendo e adicionando um novo. E isso tem que estar informado dentro do laudo também. Então, vamos botar qualquer assim, número aqui, né? Só para a gente estar ilustrando a situação. Mas isso tem que estar informado no laudo também. Após isso, a gente pode mandar inserir, tá bom, pessoal? Agora a gente vem para a parte do bico, para a gente estar informando os encerrantes mesmo, tá? O bico é o 47. E, de novo, pessoal, tem que ter a bomba aqui informada. Se eu não informar a bomba ou informar a bomba errada, quando eu for buscar o bico aqui, não vai dar certo, porque eu tenho que estar referenciando a bomba antes, tá? Para poder achar o bico que está cadastrado com essa bomba, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente vai estar colocando o encerrante anterior e o encerrante novo? Para a gente estar justificando isso lá na conferência de encerrantes, né? Para a gente não ter diferença. Vamos lá no LMC de novo, voltar lá, acerto casa do milhão. A gente vai estar procurando aqui, pessoal, o último encerrante que rodou, chegou no sistema, certo? Antes da manutenção, que seria esse encerrante aqui, 4.320.801.920. Então, vocês vão estar anotando esse encerrante aqui, tá bom? Esse aqui vai ser o encerrante antigo, certo? E o encerrante seguinte. O encerrante seguinte não é esse aqui, pessoal. Não é esse aqui que está em tela. Por quê? Esse encerrante aqui é o encerrante que rodou após essa informação aqui ter sido gerada lá na bomba, seja por aferição ou abastecimento. No caso aqui, a gente tem a coluna QTD litros, então isso aqui foi um abastecimento. Se fosse aferição, esse valor ia estar aqui na coluna QTD aferição. Então, o que aconteceu? O encerrante aqui seria zero. Por quê? A gente tinha um encerrante zero, rodou 5,163 litros, o encerrante passou a ser 5,163 litros, tá bom? Poderia ter outro cenário, por exemplo, o encerrante aqui tá 10, só que a QTD litro tá 5. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o que rodou nesse registro aqui, seja litragem ou aferição, e vão diminuir pelo encerrante que chegou no sistema, tá bom? Se no caso fosse um encerrante de 10 e uma litragem de 5, 10 menos 5, o encerrante seria 5, não zero, entenderam? Então, para poder ver qual que é o encerrante novo, vocês vão estar fazendo esse cálculo. Vou pegar litragem ou aferição e diminuir pelo encerrante que chegou vinculado a essa informação, tá bom? Então, nesse caso aqui, encerrante antigo, 4.320.801 e o encerrante novo é zero, tá bom? Tendo essas informações, a gente fecha aqui, vamos voltar lá na manutenção e a gente vai estar lançando essas informações aqui, tá? Encerrante antigo e o novo seria zero, tá bom? A gente vai estar inserindo essa informação aqui. Esses campos aqui em cima, a hora da intervenção, não precisam se preocupar. Sequência também não, porque isso aqui vai ser a sequência da manutenção de bomba, que vai ser gerada automaticamente, tá? Então, vai dar erro agora. Tá vendo? Ó, CPF inválido, que eu informei para vocês anteriormente, porque esse CPF não existe. Então, tem que ter o CPF do técnico que fez a manutenção para vocês, tá bom? Agora a gente vai ter um CPF válido aqui, vai dar certo. Tá vendo, pessoal? Então não adianta ficar inventando CPF aqui. Tem que ter o CPF do mecânico, tá bom? Então, beleza, a gente está com a manutenção de bomba lançada, a gente vai voltar lá na tela da conferência de encerrantes, melhor amiga do LMC. Vamos limpar aqui e rodar de novo, ó. Podem prestar atenção que QT dele de diferença mais de 4 milhões. A gente pode ver aqui, ó, no bico 15, a diferença está zerada, tá bom, pessoal? De novo, não está 0,00, mas uma diferença de 0,087, né? Tudo abaixo de zero é aceitável, um pouco acima é aceitável, tá bom? Isso não tem problema. Mas agora a gente tem aqui, ó, QTD litros manutenção. A gente tem aqui nessa coluna referenciado a manutenção de bomba que foi lançado, tá bom? Então, aqui já não vai estar dando problema para vocês no LMC, tá, pessoal? Então, assim, de novo, podem estar acionando suporte, mas é bom vocês estarem entendendo todo o processo e o porquê vai ter necessidade disso, tá? Tendo a manutenção lançada, se foi lançada corretamente, de novo, a QTD litros de diferença vai estar zerado, e aqui na QTD litros manutenção, né, que é a diferença entre um encerrante e o outro, vai estar o valor correto de acordo com o que a gente lançou, tá bom? Então vamos lá, vamos mandar acertar as diferenças, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês como que vai ficar no LMC referente
a esse encerrante aqui, porque a gente vai ter uma outra mensagenzinha no LMC informando sobre essa mudança de encerrante aqui, tá bom? Ah, pessoal, perdão, eu esqueci de informar que dá para a gente estar gerando período automático também aqui no LMC, tá bom? Por exemplo, eu falei anteriormente, caso vocês tenham necessidade, por exemplo, de alterar a medição final do dia 1. Nossa, eu vou ter que excluir tudo e lançar de novo? Aí eu dei o exemplo, né, de importar a medição de livro, certo? Por exemplo, se vocês já importaram a medição de livro, né, e querem gerar tudo de forma automática porque vocês já têm tudo salvo, que vocês lançaram, por exemplo, a gente pode vir aqui, vamos supor, excluir do dia 1 do 5, né? A gente vem aqui, já seleciona dia 1 e vai excluir dali para frente, certo? Aí a gente vai pegar, vai lançar de novo, certo? E a gente vem aqui, ó, antes de mandar gerar, a gente vem aqui nessa opção aqui embaixo, aqui na esquerda, gerar período, certo? A gente vai pegar e mandar gerar LMC aqui, a gente vai informar até qual dia que a gente quer estar gerando, tá bom? Então, assim, facilita bastante para não ter que ficar gerando página por página, né? Assim, eu não recomendo fazer isso se vocês já não tiverem lançado a medição anteriormente, porque senão o sistema só vai estar gerando e salvando todos os dias de forma automática e vocês não vão estar conseguindo colocar a medição de vocês, tá bom? Então, é nesse caso específico que eu recomendo estar gerando, tá? Então, vocês podem ver, ó, ele vai gerar dia 1, 2, 3, 4, está salvando, está salvando. Como a medição já estava salva anteriormente, que eu já tinha importado a medição, tudo ok, tá? A medição que vocês, no caso, teriam lançado vai estar aqui. Então, agora voltando o exemplo lá da manutenção de bombas, para a gente ver como que vai ficar no LMC. Ó, gerei o LMC do dia 8. Existem bicos com encerrante inicial maior que o encerrante final, certo? E já está informando aquele bico 15. A gente vai vir aqui em vendas e a gente vai ver que, de fato, o encerrante de fechamento, que é o encerrante final, está maior que o inicial. Mas, de novo, não tem problema. Essa informação é só uma informação, tá? Só um alerta para a gente poder verificar que está tudo bem. Como a gente lançou manutenção de bombas, a gente sabe que está tudo bem, não vai ter nenhum problema. Não vai estar afetando aqui a venda de vocês. O que afetaria a venda de vocês aqui, de algum motivo, seria se a gente mandasse acertar as diferenças lá com aquela diferença enorme, entendeu? Como já foi ajustado, não tem mais diferenças, né, naquela coluna informada entre os encerrantes, porque a gente justificou com a manutenção de bombas, aqui não vai ter influência nenhuma na venda de vocês, tá? Então o sistema só vai estar informando e, de fato, o fechamento está menor que a abertura. Mas aí, até aí não tem problema, tudo certo, só dá OK. A gente pode vir aqui na conciliação e mandar gravar. Prontinho, não, e isso não vai ter, não vai afetar de forma nenhuma, aquela mensagem não afeta de forma nenhuma, tá bom? O fechamento do LMC, é mais uma informação para vocês estarem alertas, né? Caso tenha acontecido alguma coisa e tenha passado despercebido. Tá bom, pessoal? Bom, questão da apresentação, pessoal, eu já encerrei, tá bom? Já mostrei tudo que estava preparado para hoje. Agora estou abrindo espaço aí para dúvidas, perguntas. Quem tiver ficado com alguma dúvida, alguma curiosidade, se quiser estar perguntando, tá bom? Eu estou aqui à disposição para poder estar explicando e tentando ajudar vocês. Tenho uma dúvida. Oi, pode falar. Nesse caso, quando você fala ali que eu posso fazer a importação da medição ou lançamento automático, Uhum, ele traz aquilo que o gerente lançou ou ele traz a última gravação? Porque pode ser que eu tenha que ajustar o saldo, porque o uhum, gerente lançou o saldo errado, enfim. uhum. E, e aí ele vai trazer qual informação? Ele vai trazer informação que foi gravada. Por exemplo, aqui no dia A 8. última gravação. Isso, exatamente. Por exemplo, se você lançou dia 8 aqui, aquela medição escritural, lembra que eu falei? Deixa eu até abrir aqui para a gente ver. Por exemplo, lançou aqui que essa medição aqui do estoque escritural, que o sistema mesmo trouxe. Se você pegar e fizer essa importação, vai salvar o que estava aqui. Não vai salvar a medição porque a medição lançada manualmente, porque ela nem foi lançada, entendeu? Mas se, vamos supor, gravou, gerou de novo, o seu gerente foi lá e lançou novamente manualmente, né? Foi lá, botou a medição dele e lançou. Opa, peraí que parou de compartilhar. Prontinho, desculpa, perdão, pessoal. Vamos supor, se vocês gravaram sem a medição manual, né, de vocês ter sido lançada,
vai ficar gravado aquilo ali, aquele primeiro salvamento. Mas, beleza, a gente não salvou, eu vou gerar, vou lá, vou lançar minha medição de fato e vou gravar de novo. Aí vai prevalecer essa segunda gravação, entendeu? Tá, deixa eu mudar a pergunta. Tá Uhum. vermelhinho lá, o gerente lançou, tá vermelhinho, vem a Sim. informação. Não é saldo escritural, tá? Só Uhum. que o gerente, ele confundiu. Em vez de ser aditivado, ele lançou a comum, então tá errado. Entendi. Eu percebi isso daí e ajustei. Em vez de eu mandar mensagem para ele entrar e ajustar, ajustei aí e gravei. Só Uhum. que chegou lá na frente, eu preciso excluir o dia primeiro por qualquer motivo. Ele vai trazer a informação que o gerente lançou errada lá, ou ele vai trazer a informação que eu gravei posteriormente? Ele vai trazer a informação que foi gerada errada. Tá? Se ele lançou a informação errada e salvou com aquela informação errada, vai vir ela. Tá? Você vai Tem, ter, aí você vai ter a tem que ir lá e necessidade alterar. de. Sim, aí você vai ter a necessidade, vamos supor, se infelizmente for o primeiro dia do mês, né? Você vai ter que estar excluindo todas as páginas posteriores até o dia 1, entendeu? Para poder gerar o dia 1 de novo e aí lançar a medição certa, tá? Perfeito. Não, Os era outros essa. dias vão estar salvos normalmente, né, com o que estava antes. O problema foi só dia 1, exclui até dia 1, gera de novo, coloca a informação certa que ele vai gravar com a informação correta que está colocando agora. E os dias seguintes ainda vão estar com as informações gravadas, né, importadas anteriormente, tá bom? Não, perfeito. Obrigado. De nada, Rodrigo. Mais alguma dúvida, pessoal? Antônio, boa tarde. Aqui quem Boa fala é Norma. tarde. Oi, Norma. Eu tenho 8 postos e alguns Uhum, deles estão com o problema da casa do milhão. uhum, Ou seja, eu estou fazendo LMC e de repente eu tenho que parar para atualizar lá a casa do milhão. E uhum. como eu entrei na reunião um pouco atrasada, eu gostaria que, se possível, você me mostrasse novamente essa tela aonde eu faço essa atualização e a configuração dessa casa do milhão, para não ficar pedindo, né, Uhum, cada vez que eu for elaborar o LMC. uhum. Não, perfeito. Posso te mostrar sim, Norma. Obrigada. Por exemplo, se a gente tem aqui, vamos pegar o bico que eu estava usando antes. Mostra, por gentileza, o caminho, que eu não acompanhei. Até Sim, perdão, eu não tinha chegado. a tela. Bom, a primeira tela que a gente vai usar de base, para poder estar vendo se tem algum problema de encerrante, a gente vem aqui gerencial, PDV, conferência de encerrantes. Vai estar bem nessa tela, certo? A gente vai pegar e vai referenciar o dia que a gente quer, certo? No caso aqui, o exemplo que eu tinha dado, a gente teve aqui no bico 22. Aqui no bico 22, você está vendo que está aqui, ó, 1.999.000, né? Ele não tinha virado para 2 milhões, certo? O que você pode estar fazendo para poder estar ajustando isso? Primeiro de tudo, ir no cadastro do bico, certo? A gente vem aqui, PDV, né? Mesma aba gerencial, PDV, bico de combustível, certo? Vamos colocar aqui o bico pelo código, né? Para facilitar. Aí a gente tem essa linha aqui, ó, configuração. Essa configuração, você vai estar colocando aqui IME, tudo em maiúsculo, tudo junto. Igual a 0, sempre tem que ter esse 0, tá bom? E a casa do milhão que você vai estar querendo usar a partir de agora. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, estava em 1 milhão, passou para 2. Eu coloquei IME igual a 0, 2. O que essa configuração aqui vai fazer? Tudo que começar a chegar no sistema a partir do momento que eu fazer a configuração e salvar, o sistema vai estar pegando esses abastecimentos desse bico, né? E vai estar adicionando a casa do milhão, né, de 2, ali na frente do encerrante, tá bom? Mas isso aí é para ajustar tudo que começar a subir a partir da configuração aqui do cadastro de bico, tá bom? Só que aí a gente tem alguns detalhes, por exemplo, qual que é o seu sistema de PDV? Se você tem um sistema de PDV que é TAC on, essas informações aqui de configuração vão ser integradas lá no banco do PDV de forma automática, certo? Se você tem um TAC off, você já vai ter que estar fazendo a exportação dessas informações manualmente, tá bom? E se você tem o AutoSystem, além dessa configuração aqui, você vai ter que estar acionando o suporte do AutoSystem para fazer essa configuração lá no PDV, da casa do milhão direto no bico. Por quê?
Porque no AutoSystem a configuração não é a mesma, né? Tem a mesma finalidade, mas não é essa mesma configuração aqui, tá bom? Por isso que a informação não iria integralizar e dar certo, porque a configuração pelo AutoSystem, mesmo sendo uma integração online, é diferente, tá bom? Então isso aqui você vai estar ajustando para começar a subir certo, ok? Só que você provavelmente já tem abastecimentos que subiram sem a casa do milhão correto, tá bom? Sim. Então você vai vir aqui, e esse tem que ser ajustado também, né? Então a gente vem aqui no LMC, né? Fiscal, LMC automático. Aqui a gente tem esse botãozinho acerto, casa do milhão encerrante. A gente vai de novo referenciar o bico pelo código, mas você pode estar vindo nessa lupinha, né? Para poder olhar qual que seria o bico. Sim. Como eu já sei o código, eu vou referenciar. O período de tempo que aconteceu, né? Pega pelo menos um dia de antecedência para você poder acompanhar certinho os encerrantes, né? Ver o momento que de fato virou. Aqui no caso, o exemplo que eu dei, estava vindo até aqui, né, 1.999.000, e daqui para baixo estava sem a casa dos 2 milhões, estava em 1 ainda, porque a configuração que a gente tinha anteriormente, né, era para os encerrantes subirem com casa de 1 milhão, né, era o que a gente estava fazendo nos cadastros. Como passou para 2 e a gente continuou no cadastro de 1, tudo aqui está marcado, estava subindo com 1, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? A gente viu qual que é o intervalo aqui dos encerrantes, que teve um problema. Deixa eu até voltar aqui, ó. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou estar tirando, né, para a gente voltar ao exemplo. Está em 2 milhões, está certo, mas no exemplo, antes de eu ajustar, estava em 1. Eu vou colocar aqui, ó, em casas, que essas casas aqui vai fazer um cálculo de acordo com o encerrante que já tem tela. Como eu tenho 2, eu vou colocar menos 1, tá bom? Eu já tenho aqui daqui para baixo marcado, né? Eu posso estar marcando tudo por esse botãozinho aqui na esquerda, aqui, ó, selecionar todos. Aí esses de cima aqui eu desmarquei, porque eles a gente não vai mexer. Coloquei aqui a quantidade de casas que a gente vai diminuir do encerrante, a gente manda calcular, tá vendo? Ficou com 1 milhão, ou seja, aqui estava errado. Então chegou nessa tela aqui, está errado, passou para 2 milhões, você vai vir aqui nesse mesmo botãozinho aqui, a gente vai colocar uma casa, né, que essa casa aqui, de novo, ela faz uma conta, ela soma, ela vai estar adicionando uma casa, mais a casa que já tem nos encerrantes selecionados. Então, como a gente tem um, mais um, a gente vai mandar calcular. Opa, perdão, mandei calcular 2 vezes. Ih, não, peraí. Vamos limpar e começar de novo. Eu vou atualizar para a gente ficar com um exemplo igual desde o começo. Vamos rodar de novo. A gente vai selecionar todos, desmarcar os que a gente não quer. A gente pode estar colocando um intervalo de tempo, se a gente quisesse, por exemplo, só do dia 6 para frente, né? Eu, como peguei aqui do dia 5 só para ver, né? O decorrer são poucos, eu só peguei e desmarquei manualmente. Então, beleza, a gente tem todos os abastecimentos com encerrante errado marcados. A gente vem aqui, né, na casa, vamos colocar 1, que é o exemplo, e mandar calcular. Tá vendo? Passou para 2. Aqui a gente vai estar ajustando o que já subiu errado. A configuração no cadastro de bico é para o que começar a chegar no sistema começar a subir certo, tá bom? Mas a gente tem que vir aqui e arrumar o que já subiu errado. Então, beleza, a gente mandou calcular, a gente viu que está certo agora, né? Passou para 2 milhões. A gente vem aqui e manda atualizar. Pronto, a partir disso os encerrantes já estão atualizados, tá? O que subiu errado e com a configuração de bico feito certo, tudo que vai começar a subir corretamente também, entendeu? Então a partir disso você já não vai ter mais problema. Uma nova configuração só vai ter que ser feita quando o encerrante chegar de novo, né, em 1 milhão, que ele vai virar para 3, tá bom? Então a partir disso aqui você já consegue fazer sua conferência de encerrantes e LMC sem problema, tá? Ok, Antônio, obrigada, excelente. Essa tela de conferência de encerrante e atualização Uhum. de encerrante eu já conhecia, Uhum. né? Eu desconhecia essa tela aí, onde eu posso estar configurando o meu encerrante para a próxima casa decimal. Obrigada. De nada, Norma. Boa tarde, Antônio. Oi.
No caso, eu tenho um PDV, que ele é autocista, né? AS. Uhum, E corrompeu a base e eu perdi meu caixa, tá? uhum, Então, eu vou lá no MSIS e lanço manual, um caixa manual. uhum. No LMC, eu tenho que fazer como? Porque ele pulou, digamos, no dia 2, pulou para o dia 3, e eu tenho aquele salto de, digamos, 1.000 litros, né? Uhum. Como é que eu faço nesse caso? Não, mas eu não entendi exatamente qual o problema. As informações do caixa Eu não chegaram perdi. no LMC? E perdeu. Eu não tenho essa Uhum, informação. uhum. Aí no meu LMC, por exemplo, eu tô com 1.000 negativo, 2.000 em outro bico, porque tá faltando essa informação, né? Não tem as vendas, no Não caso. tem as vendas. Aí Entendi. nessa situação, é possível ajustar no LMC ou eu tenho que ligar na Lynx para inserir via banco de dados, informação do caixa? Uhum. Boa tarde, é o Nelson que tá falando? Isso. Nelson, quem tá falando aqui é o Marcos, tá? Correto. Só para te ajudar, o que acontece? Quando você tem uma perda de banco ou algo no sentido, existe N situações que pode acontecer. É até difícil, às vezes, a gente te dar uma resposta exata nesse momento. Mas o LMC, ele não vai calcular diretamente as suas vendas realizadas, e sim o encerrante. Então, se você perdeu um intervalo de vendas, mas o último abastecimento que tem, ele tem o encerrante correto, dentro do seu LMC ele vai trazer tudo de forma correta. Porém, dentro das suas vendas, não. Você vai precisar de acionar o suporte para fazer um determinado ajuste para alinhar essas vendas com o seu LMC, tá? Mas assim, de toda forma, pode ser que o seu problema seja um pouco diferente e realmente precisa de um cuidado também diferente, de uma análise um pouco mais completa, tá bom? Entendi. Então, beleza. Eu que agradeço. Boa Seguindo, tarde. pessoal. Boa tarde. Só uma dúvida referente ao primeiro exemplo que você deu Uhum, sobre uma entrada de nota, sobre a distribuição de combustível. uhum. Vamos supor que eu não consigo alterar a minha nota de entrada. Eu posso alterar no LMC mesmo? Pode, mas assim, aí eu recomendo você ir lá naquele campo de observação e justificar, tá bom? Você pode estar, o mesmo exemplo que eu dei de nota de saída, né? Serviria na teoria para nota de entrada. Você vai poder estar mexendo ali dentro, né, dos movimentos, vai estar afetando o seu saldo de estoque, porque, vamos supor, você teve uma entrada de 10 mil em um tanque, aí você vai estar lançando uma perca de 5 mil, né? Assim, você vai ter uma influência ali dentro. Porém, sim, dá para fazer, entendeu? Se fisicamente, de fato, entrou 5 mil em um e 5 mil em outro, não vai ter problema, tá? Aí você pode estar. O que eu te recomendo é tentar fazer o 100% correto, que é pela nota. Mas pode estar referenciando lá naquele campo de observação o número da nota e informando o que aconteceu. E por isso que está tendo essa diferença ali, né? Uma sobra em um tanque e uma perca em outro. Tá bom? Entendi. Entendi. Obrigada. Ô, Amanda, só complementando também o que o Antônio falou, referente à entrada da nota fiscal, é importante ser pela nota pelo seguinte motivo. Sim, Quando você ajusta diretamente pelo LMC, você tem dois almoxerifados, dois tanques de combustíveis. Quando você dá entrada numa nota, normalmente essa nota ela pode conter alteração de valores, ou para mais ou para menos, certo? Se você simplesmente der uma perda ou der uma movimentação de entrada que seria a perda e sobra de movimentos, o seu outro tanque que não foi alimentado com a nota fiscal, com a entrada, ele não vai compor aquele novo custo da sua nota fiscal. Ou seja, se você for utilizar uma margem de contribuição, um DRE, ele vai afetar diretamente no seu custo de produto e na sua margem do produto. Por isso, da importância de sempre movimentar através da nota fiscal, tá bom? Aí eu já fui lá na frente, que é no seu DRE, que é no seu resultado da empresa, entendi. tá bom? Obrigada. Quem está Nada. falando? É o Marcos, Ah, perfeito. Obrigada, Marcos. por nada de Espanha. Nessa questão aí da alteração na nota, por vezes eu faço alteração na nota, só que o sistema não acata essa informação. É algum erro crônico? Isso é normal, deveria acontecer?
Rodrigo, tem que estar analisando o erro em si. Igual eu dei de exemplo no começo, por exemplo, se a página que contém as informações da nota está gerada, você já tem aquelas informações referenciadas dentro da página. Ou seja, você não vai conseguir alterar a nota porque já tem outra, né? Outra tela ali que seria do LMC, que tem as informações dependentes da nota do jeito que está. Então, pelo exemplo que eu dei, né? Não sei se é isso que acontece para você, a gente teria que excluir a página, né? Que já está com os registros da nota. Não, excluir a página do LMC, entendeu? Que tem as Tá. informações da nota para aí poder alterar a nota, entendeu? Porque aquela página do LMC está dependente das informações que tem na nota. Então você não vai conseguir ir lá e alterar a forma que foi lançada a nota porque tem outra, né? Outro campo ali que seria o LMC que está dependendo disso, entendeu? Então teria que excluir a página para poder alterar as informações da nota. No meu caso em específico, ele não tem. Eu não estava movimentado o LMC, não tinha pagamento, e mesmo assim ainda tinha essa questão, eu não consigo alterar. Mas, na verdade, eu até altero, ele só não acata essa alteração. Ele não traz essa informação para o LMC. Lá na nota, se você consultar, tá ok, mas entendeu? Ele não puxa. É por isso a questão. Eu não sei se tem algum erro, algum bug, alguma coisa que atualiza tal coisa que ele vai funcionar. Igual eu te falei, a gente teria que estar verificando assim mais Caso a a caso. fundo a situação, né? Caso a caso, ver até se está informando algum erro mais específico, entendeu? Uhum. Não, tudo bem. Pessoal, mais alguma dúvida? Oi, boa tarde. Oi, boa tarde, Sandra. Tudo bem? E Tudo quando no meu MCs aqui, eu estou com essa mesma versão que você tá, só que não está ativada essa conferência de encerrante, porque eu sempre quis aprender essa parte, sabe? Mas eu fui ver aqui agora, tá até desativado, nesse caso eu tenho que abrir um chamado. Então, Sandra, a gente teria que estar verificando se é a questão da liberação do seu usuário, né? Talvez o seu usuário não tenha liberação para poder estar mexendo na conferência, entendeu? Ah, pode ser também. É. Porque a gente, sempre eles me perguntam como que tá o livro, a diferença, como tá o LMC, e eu nunca cheguei nessa parte, até achei bem interessante, que eu nunca tinha Assim, visto. a gente tinha que estar conversando com o responsável, né, pelo posto, pela empresa, para poder ver se você é responsável pelo LMC, assim por dizer, o seu usuário teria que ter acesso a isso, né? Então, assim, é uma coisa que tinha que verificar, entendeu? Eu posso estar vendo depois com eles, a gente conversa então. Porque eles mesmos é que fazem essas perguntas, né? Eu não sabia. Não, mas isso aí já é questão de liberação mesmo, de configuração de liberação do usuário. Sim. Eu sempre quis mesmo aprender essa parte, sabe? Eu até achei bem interessante. Porque aqui tem hora que dá umas dúvidas, né? É de extrema importância para o LMC. Então, assim, de novo, se você que trabalha com LMC, você que gera LMC, tem sim a necessidade de você estar tendo acesso a essa tela. Não, beleza. Aí, então tá certo, então, eu converso com o pessoal, porque é eu que mexo mesmo com essa questão. Não, então tem que ter. Então tá, obrigada. De nada, Sandra. Pessoal, eu sei que pode estar surgindo aí diversas dúvidas com todos aqui, é um tema bem amplo, né? Mas eu vou pedir para o Antônio deixar aí para a gente os nossos contatos, caso vocês queiram tirar alguma dúvida da reunião, tá? O meu e-mail e o e-mail dele, vocês podem ficar à vontade para... Coloca aqui, isso. Vocês podem ficar à vontade para anotar os e-mails, caso vocês não tenham, e tirar essas dúvidas aí ao longo da semana, ao longo do mês, sempre que tiver alguma necessidade. Caso alguém tenha algum problema, como foi relatado alguns casos aí no chat, abra um chamado, a gente vai conectar, vai explicar o que aconteceu, onde foi o erro, o que pode ser feito em cada caso, tá bom? Certo, aí fica o e-mail à disposição, a gente vai encerrar nesse momento o nosso webinar de LMC, e qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer problema, fiquem sempre à vontade por nos acionar, tá bom? Oi, Marcos. Oi. Será que vocês podem disponibilizar para nós um vídeo no link para que alguns colegas aqui que não acompanham parcialmente possa rever? Sim. A gente vai disponibilizar para vocês a gravação, né?
foi gravado o treinamento. Provavelmente também vamos realizar outros webinários aí, né, de acordo com a necessidade, mas pode ficar tranquilo que a gente vai disponibilizar sim. Pode nos acionar lá pelo e-mail também, que a gente pode ir compartilhando aí com quem tiver necessidade. O WhatsApp tem também, Marcos? Não entendi? Tem algum acesso por WhatsApp ou não? Atualmente, a atendimento não, mas a gente tá melhorando os nossos canais de atendimento, provavelmente a gente deve ter, tá? Logo, logo. Obrigado, então. Então, pessoal, agradeço aqui a presença de todos, tá? Foi muito bom, tivemos aí uma quantidade legal de pessoas acompanhando. Como eu disse, é um tema aí bem abrangente aí. E fica aí o meu muito obrigado aí a todos que participaram. Qualquer dúvida, sinta-se à vontade para nos procurar sempre que necessário, tá bom? Agradeço aí a todos e Obrigado. muito boa tarde, excelente final de semana aí a todos. Pra nós. Obrigada, Idem. Até mais. Até mais, tchau, tchau. Boa Tchau. tarde, pessoal. Tchau, tchau. Bom final de semana. Ai, não tô vendo. Bom final de semana.